Então, pessoal que estava em dúvida em relação às relações ecológicas, hoje a gente vai ver como é que funciona, como é que é o esquema. E é o seguinte, pessoal, quando eu falo em relações ecológicas, primeiro vamos destrinchar esse nome, né? Relações é o relacionamento, né? Como um ser se relaciona com o outro. E quando eu tô falando de ecológico, eu tô falando, obviamente, da natureza. Então, nesse caso aqui das relações ecológicas, eu estou me referindo à relação que vai acontecer entre os animais, entre os seres vivos que estão ali naquele ambiente, naquele ecossistema, beleza? Então, como é que eles se relacionam? É uma relação boa? É uma relação ruim? Todo mundo vive, todo mundo morre, um come o outro não come? Como é que funciona essa questão? Como é que a gente faz para reconhecer quais são essas relações ecológicas? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: as relações ecológicas são divididas em dois grandes grupos, que são as relações harmônicas e as relações desarmônicas. O próprio nome já diz, harmônica vem de harmonia, são quando os seres vivos eles estão convivendo ali naquele local em harmonia, onde eles saem beneficiados, ou pelo menos não prejudicados. Ao contrário disso, nós temos a desarmônica, que é quando um ser vivo vai sair em desvantagem aí. Provavelmente um deles vai se dar bem e o outro vai se dar muito mal. E quando eu falo se dar mal, significa sair prejudicado. E aí, então, as harmônicas não causam prejuízos, pelo contrário, todo mundo é beneficiado de alguma forma ou não é prejudicado. E a desarmônica causam prejuízos e muitas das vezes esses prejuízos envolvem a morte desses animais, ok? Tranquilo com relação a isso, né? Então vamos dar sequência aí, vamos começar pelas harmônicas. A primeira delas que eu vou falar é a colônia. O que acontece com a colônia? É uma associação, é um grupinho de organismos que vivem junto, eles se unem, eles não conseguem ficar separados, eles têm que estar grudadinhos, tipo gêmeos siamês, sabe? Tem que estar grudadinho um com o outro. Aí um exemplo disso são os corais e as caravelas. Repara o seguinte, você nunca vai ver um coral, um raminho de coral sozinho. Você vai ver sempre eles em grupo, em conjunto. Eles estão unidos fisicamente. Quando eu falo unidos fisicamente, eu não posso separá-los. E aqui do lado tem a fotinho da caravela, que é uma espécie em que, repara aqui embaixo, são diversos seres vivos que estão convivendo aqui, unidos, juntos. Se eu separar eles, não vai dar bom, ok? Aí eu entro na sociedade. E aí é o que gera bastante confusão. Sociedade, colônia, colônia e sociedade. Olha só, repara uma coisa. Na sociedade, meus indivíduos, eles são da mesma espécie, mas eles estão separados. Eles cooperam entre si. Por exemplo, nós seres humanos vivemos em sociedade. A gente não vive grudado um no outro. A gente vive cooperando entre si, a gente tem uma divisão. E é o exemplo que temos: abelhas, cupins, formigas, tem outros. Mas no caso, na sociedade, a gente tem uma divisão de tarefas. Acho que essa é importante para lembrar de sociedade. Então, por exemplo, na nossa sociedade a gente tem divisão de tarefas. Tem a pessoa que trabalha no mercado, tem a pessoa que trabalha na prefeitura, tem a pessoa que cuida da limpeza, tem a pessoa que cuida do ensino, tem a pessoa... Cada um tem uma função, mas ninguém vive ali... Eu não vivo ali grudado fisicamente com o cara do mercado, com o cara da limpeza, com o advogado, com o que seja. É o caso da sociedade. Eles se organizam de tal forma em que eles vivem cooperando entre si. E aí eu vou dar um exemplo assim das abelhas. Na abelha tem a abelha rainha, aí tem o zangão, tem as abelhas que são operárias. Todos eles são da mesma espécie, todos eles vivem em conjunto, todos eles cooperam entre si, mas todos eles estão separados uns dos outros, ok? Dando sequência aí, é o mutualismo. Agora já é um pouquinho mais diferente. São de espécies diferentes. É muito bom perceber essa parte aqui, ó, relação entre duas espécies diferentes. Então são dois tipos de seres vivos completamente diferentes, mas que eles saem se beneficiando no final. E eles são interdependentes. É o mesmo caso da colônia. Eles precisam estar ligados uns aos outros. Um depende do outro.
eu não vou conseguir ter, por exemplo, o exemplo do líquens aqui. O que é o líquens? É o conjunto fungo mais alga. Eu não posso ter só o fungo ou só a alga, porque nesse caso aqui, ó, o fungo é uma espécie, a alga é outra espécie. A alga vai produzir uma coisa para o fungo e o fungo vai produzir uma coisa para a alga. Então, eles vão se beneficiar nesse esquema. Então, eles não podem viver separados, ok? Por exemplo, ó, o fungo vai... a alga vai fazer fotossíntese e vai produzir matéria orgânica para o fungo. O fungo vai usar essa matéria orgânica e vai ajudar a alga para a alga continuar fazendo a fotossíntese. Então, eles acabam sendo interdependentes um do outro, ok? Seguindo a sequência aí, nós temos a protocooperação. Mutualismo e protocooperação também geram bastante dúvidas, mas é muito fácil de lembrar. É o seguinte: relações entre duas espécies diferentes. Na protocooperação, eles não precisam viver juntos, eles podem viver separadamente. Então, no mutualismo, eles precisam estar juntos. Na protocooperação, eles não precisam estar juntos. Então, eu dei um exemplo aqui, que é o exemplo mais clássico de todos, que é do jacaré e do pássaro palito. O pássaro pode viver sozinho? Pode. O jacaré pode viver sozinho? Pode. Mas eles preferem se ajudar. Se ajudar como? O jacaré vai lá, come, e aí ficam restos de alimentos nos dentes do jacaré. Aí o pássaro palito, que não é bobo nem nada, ele vai lá e acaba limpando os dentes do jacaré. Mas por que ele faz isso? Porque ele acaba consumindo esses restos de animais que ficaram nos dentes do jacaré. Ah, mas aí o jacaré podia comer o pássaro, né? Mas aí ele ia ser prejudicado, né? Porque quem ia limpar a boca dele? Então pensa, ó, é uma relação harmônica de duas espécies completamente diferentes. Eu tenho um jacaré e tenho um pássaro. Eles não precisam viver um coladinho com o outro, eles podem viver separadamente, tá tudo tranquilo. Não quer dizer que toda vez vai ser o mesmo pássaro que vai limpar lá a boca do jacaré, ok? Mas que, nesse caso, um tá ajudando o outro. Enquanto o jacaré tá limpando seus dentinhos, o pássaro tá conseguindo alimento para ele. No final das contas, todo mundo sai feliz, todo mundo sai beneficiado, ok? Dando sequência aí, o comensalismo. Comensalismo, esse é completamente diferente. Esse aí é o seguinte: são espécies diferentes em que um deles é beneficiado sem prejudicar o outro. Então, o outro tanto faz, tanto fez, ok? Vamos dar um exemplo aí. Primeiro exemplo clássico é do tubarão e da rêmora. Repara, o tubarão tá aqui. Aí o tubarão faz o quê? Vai lá e come. E aí o que sobra do resto dos alimentos, a rêmora aqui embaixo, ela vai se alimentar. Faz diferença pro tubarão a rêmora tá ali embaixo? Nenhuma. Pro tubarão tá mudando alguma coisa? Nenhuma. Mas pra rêmora tá. Porque ela tá conseguindo alimentos a partir do tubarão. Sem contar que ela fica protegida ali, né? Outro exemplo também é do caso das hienas. Vem um leão, mata uma zebra, por exemplo, come o que ele quer. Quando ele não quer, ele pega e vai embora. Ele foi embora, ele já se beneficiou, ele já caçou, ele já comeu. E aí as hienas, elas vão lá e comem o restante do alimento que o outro animal deixou. Pro leão fazer diferença se as hienas comerem o restante que ele não quer? Nenhuma. Mas para as hienas faz bastante diferença, porque elas acabam arrumando alimento sem precisar efetivamente estar fazendo o processo de caça, ok? Tranquilo esse, né? Agora a gente vai entrar na parte dos desarmônicos. Quando eu falo desarmônicos, pelo menos um deles tem que sair prejudicado. Então vamos lá. O primeiro deles é o canibalismo. É o seguinte: indivíduos que se alimentam de indivíduos da mesma espécie. Olha que doido, é como se um ser humano comesse outro ser humano, ok? Nesse caso aqui, eu dei outro exemplo, que é da aranha, da viúva negra. A viúva negra, depois que ela acasala com o macho, ela come o macho. Então, nesse caso aqui, ela está praticando o famoso canibalismo. Ela está comendo o macho que é da mesma espécie que a dela, ok? Isso acontece com o gafanhoto também e com outros animais. Tranquilo? Isso é um pouco meio nojento comer da mesma espécie, mas tudo bem. Outra relação desarmônica é a competição. Então, olha só, podem ser indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes que vão competir por alguma coisa. E aí, se eu estou numa competição por alguma coisa, geralmente um deles vai sair prejudicado. Então, por exemplo, eu posso competir por um recurso, seja ele uma água, um rio, um território, ou por uma fêmea, por um alimento. Então eles acabam brigando, competindo entre eles, pode ser da mesma espécie ou espécie diferente, tanto faz, por um determinado recurso,
ok? Um deles tem que ser campeão, né? A competição é assim, não tem aquela história de que só tô participando para competir, não. Aqui o negócio é um ganha e outro perde, ok? E por que ela é desarmônica? Porque um ganha e o outro perde. Dando sequência aí, desarmônica, parasitismo. Esse aqui é maravilhoso, esse aqui é uma delícia. Olha que só de mais bonita que eu trouxe aqui. É o seguinte, são indivíduos de espécies diferentes em que um parasita o outro. Então, olha só. Vou pegar o exemplo aí primeiro aqui, ó, daqui de baixo, do piolho. O piolho, ele é o parasita, ok? E ele vai se alimentar do hospedeiro, que é o outro ser vivo que ele está parasitando. Como assim ele vai se alimentar? Ele vai chupar o sangue ali, ele vai te causar um problema. Então, se você tem piolho, você está com uma relação desarmônica, você está com parasitismo, você tem um parasita, podia ser uma pulga, podia ser alguma coisa que estivesse ali retirando de um indivíduo e se beneficiando. Olha o exemplo do lado. O exemplo do lado, galera, isso daí é uma verme. Olha que coisa maravilhosa. A verme lá no seu intestino. E o que a verme vai fazer? Você vai lá se alimentar direitinho, comer seu arroz, seu feijão, aquela coisa maravilhosa. E aí os nutrientes que você deveria absorver, quem está absorvendo é a verme. Então a verme está parasitando o seu organismo e está se beneficiando dos nutrientes que você deveria estar se beneficiando. Enquanto isso, você está sendo prejudicado. Você é o hospedeiro que está hospedando essa verme, ok? Tranquilo com relação a isso? Então, ó, o parasita é beneficiado e o hospedeiro é prejudicado, ok? E, por último e não menos importante, eu vou falar sobre predatismo. O que é o predatismo? É quando você faz a história da caça e do caçador. São indivíduos de espécies diferentes, ó. Quando é da mesma espécie, eu chamo de canibalismo. Quando é de espécie diferente, eu chamo de predatismo ou predação. Indivíduos de espécies diferentes em que um é o predador e vai se alimentar e capturar do outro ser vivo, que é a caça. Ok? Que é o cara que vai caçar e vai se alimentar. Então, aqui tem dois exemplos aqui, do leão e da zebra e da onça pintada com algum animal que eu realmente não sei o que é, mas que ele acabou matando o animal e vai se alimentar. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu tiver um indivíduo de uma espécie matando outro indivíduo de outra espécie e ele está se alimentando dele, a gente tem o que é famoso predatismo. Beleza? Dúvidas?